Senhor Jesus, meus amados irmãos. Agora vamos fazer a leitura do Novo Testamento e faremos a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, do versículo de número 1 ao versículo de número 53, no nosso 53º dia de leitura bíblica. Se é a primeira vez que aqui você está, eu quero te convidar a fazer parte conosco das nossas 3 redes sociais, sendo elas Facebook, Instagram e YouTube. Todas as 3 têm por nome Leitura Bíblica em um ano, tá? Caso você procure e tenha dificuldade de localizar alguma dessas redes sociais, solicite, através dos comentários, ou por mensagem, ou por direct, o link de direcionamento para a rede social que você precisa, que eu encaminharei para você. Então, eu só quero pedir a você também que convide mais pessoas para estar conosco participando desse projeto, que vai perdurar por 365 dias, que é para a leitura total e conclusão da Bíblia. Para que, assim como eu e como você tem sido abençoado, todos que participarem possam, assim conosco, ser abençoados também. Amém? Vamos iniciar então a leitura, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1 de Atos dos Apóstolos, está escrito assim: E disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? E ele disse: Varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e, depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que as suas descendências seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositaram na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Hamor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou do Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou-o a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo
um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio, e ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Versículo 26. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto os quais levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigido a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Senhor de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenham visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los agora, pois vem, enviar-te-ei ao Egito. E este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Desculpa. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 400 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, e com o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, no qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizeste para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos
por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vos agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordem da nação dos anjos e não a guardastes. Amém, queridos? Essa foi a leitura de Atos dos Apóstolos no nosso 53º dia de leitura. Capítulo de número 7, do versículo de número 1 ao 53, nós fizemos a leitura. Aguardo você amanhã para fazer a leitura juntamente conosco do nosso 54º dia de leitura. Que Deus possa permanecer a nos abençoar por misericórdia, expandir o nosso conhecimento para que nós possamos se aproximar cada vez mais da boa, perfeita e agradável vontade dele, que ele possa nos permitir abrir o nosso coração para receber todas as suas doces palavras e que isso seja transmitido com autoridade. É isso que eu desejo para nós, tá? Que Deus abençoe a sua vida e fica com a paz de Cristo. Amém.